Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 16 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini, esse que vos fala, falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, vamos começar o jornal de hoje, como sempre, né? Falando de política. No bloco Entendendo a Política, como se isso fosse possível, né? Mas, na medida do possível, vamos informando vocês. Vamos entrar em ritmo de carnaval, né? Todo mundo meio fantasiado. Vamos falar novamente do caso do Banco Master e do Fundo Garantidor de Crédito. Aí você vai me perguntar, mas tô cansado de ouvir isso. Hoje eu vou te falar de uma forma diferente. Essa fraude já ultrapassou os 50 bilhões de reais. Com um B de bola de bilhões. Hoje vamos falar de uma forma diferente desses 50 bilhões só. Pois quem tá em casa sentado no sofá ou vendo a gente no computador ou no celular é só um número. Sem imaginação. Apenas uma palavra enquanto não botamos exemplos. E sim, então você que está no celular, no seu PC, na sua TV e não tem uma noção real do que esses números representam, olha só o que daria para fazer com essa grana se não fosse a corrupção no nosso país, né? Somente vou falar do Banco Master agora para você entender. Você imagina o quanto custa para fazer uma casa popular? Você sabe? De acordo com o Google, ela custa de 1.500 a 2.500 o metro quadrado. E uma residência de 40 metros quadrados dá em média aí uns 50 mil reais. Ou seja, uma casa aí de 5x6 aí, bem popular, né? E quebra o galho de muita gente. Então, voltamos com a nossa matemática. Se essa grana do Banco Master fosse revertida em casas populares, teríamos 100 mil casas populares. 100 mil. Para vocês entenderem, né? Como o governo usa essa grana. Fazer casas. Poderia dar uma guinada no problema da habitação no Brasil. Uma métrica. Com essa métrica do roubo do Banco Master, poderíamos fazer muita coisa. E sem contar que muita gente também iria se dar bem. Não é só fazer essas casas com essa grana. Haveria mais empregos, mais pedreiros, mais eletricistas, mais pintores que teriam um trabalho a mais, né? Um dinheirinho a mais no bolso. As lojas de materiais de construção venderiam mais. As casas elétricas venderiam fios, tomadas. As lojas de tinta também, né? Isso se tornaria um círculo vicioso no progresso do Brasil, onde pessoas teriam mais dinheiro. A mercearia da esquina venderia mais, porque essa galera teria mais dinheiro. A economia giraria, as lojas venderiam mais. Bom, eu mencionei um círculo para vocês entenderem, mas vamos a outra hipótese. Vai que o governo não queira fazer casas para ninguém e resolvesse fazer hospitais. Com essa grana que foi usurpada do Banco Master, sabe quantos hospitais daria para fazer? 500 hospitais. Para você ter uma ideia, você que mora no Rio Grande do Sul, somos 498 municípios. Então até as cidades minúsculas teriam um hospital, tipo Monte Belo do Sul, onde existem mais eleitores do que pessoas morando lá.
Em Santa Teresa, que é menor ainda, ou até Pinto Bandeira, são municípios pequenos para se ter um hospital. Mas é só uma utopia que eu estou falando para vocês, né? Só para você entender a métrica desse golpe e de todos os outros. Porque eu só estou falando do Banco Master. Não falamos do Mensalão, Petrolão ou outro golpe que foi feito com dinheiro do povo. Eu sou tão ferrenho nessas coisas que eu trato o golpe com muito afinco. Desvio de dinheiro público é falta de um gestor que realmente se preocupa conosco. Um gestor que faz toda a diferença. E olha que eu não estou falando só de um presidente. Estou falando de um governador, dos prefeitos, pois são eles que gerenciam a nossa vida. Também podemos citar a nossa situação atual, que é um total desrespeito. Não pense que estamos nessa situação por falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. É falta de respeito. E sim, por uma gestão que deixa a desejar. Quando uma pessoa entra na vida pública, ele já sabe que vai ser olhado de perto por alguns órgãos de imprensa. Por alguns. Outros vão passar pano, outros vão receber uma graninha. Mas é uma pessoa pública, não pode desrespeitar as pessoas públicas. E sim, tem que ser bem afinco, né? Sabendo que um jornalista pode até perder o emprego, mas ele não pode perder a sua decência, a sua ética. Eu vejo por aí vários fatores para deixar de lado a decência e ganhar mais dinheiro. Mas o verdadeiro profissional, nada o corrompe. Bom, não poderíamos deixar de fora de falar também do carnaval. Pois uma escola de samba bancada com dinheiro público fez propaganda eleitoral em ano eleitoral, usando o jingle de campanha política em pleno desfile, desrespeitando inimigos políticos. Inimigos políticos não é ruim. É bom que tenha os dois lados para saber qual é a história que vai prevalecer. Mas isso que foi feito não é cultura, é propaganda eleitoral antecipada, transformar uma avenida em palanque político. Bom, agora vamos ver o que o Tribunal Eleitoral vai fazer. Por muito menos declararam Bolsonaro inelegível. E olha que eu não estou protegendo o Bolsonaro. Eu estou falando o que aconteceu. Por muito menos tornaram Bolsonaro inelegível. E o que eu digo para vocês, Lula é o próximo candidato nas próximas eleições. Ele não tem como pular fora. Quem que ele vai botar? O Haddad? A Glaze? Não tem? A Janja? Vai ser ele. E foi feito um palanque político nesse carnaval. Será que a lei tem o mesmo peso para todos os lados ou só para alguns? Isso nós vamos ver. E não pense que Nunes Marques ou outro que o Bolsonaro botou lá vai defender ele. Eu acho que o Bolsonaro usou critérios diferentes do Lula para empossar ministros do STF. O Lula empossou ministros que irão blindá-lo 100%. Não precisa nem dizer. E o Bolsonaro botou ministros que atuem como ministros. Vamos ver o que vai dar, né? Em outra frente, já estamos falando aqui de palanque político, né? Também temos que citar o politicamente correto. Pois é um conselho falho. Este conselho nunca foi para proteger aquele pessoal que é ofendido. Sempre foi para proteger algumas pessoas que se fazem de coitadinhos. E é sobre injustiça social. Na grande maioria dos casos são pessoas com ideologias falhas, tá? Não importa se é direita ou esquerda.
É só você pedir a ela. Pede a pessoa que é do politicamente correto quem ela apoia. Se é uma pessoa que rouba os velhinhos ou se é uma pessoa que apoia quem paga impostos, que tem ideologias ilibadas. Será que você está do lado certo, do lado correto? Essa é uma pergunta para você mesmo se fazer. Certo, esse foi o bloco político aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos pular para o bloco esportivo. Bom, pessoal, no bloco esportivo, meu chapéu, né? É dia de carnaval, mas tem cheirinho de futebol. Pois o momento é decisivo para a dupla Grenal. Os 2 jogos de ida aconteceram e as partidas das semifinais estão aí, batendo a porta. O Grêmio ontem enfrentou o temido Juventude, empatou em 1-1. Com o passe de William, TT abriu o placar. Depois aconteceu o empate, o Juventude foi lá e pimba, carimbom. Ainda depois teve expulsão de um atleta do Juventude e o Grêmio perdeu as forças da perna, não conseguiu mais atacar. Então essa partida ainda está definida. Indefinida, não definida, indefinida. Agora a decisão será no Alfredo Jaconi. Se der empate novamente, encaminhará para os pênaltis. Então, final de semana da dupla Grenal, final de semana da dupla Grêmio e Juventude acontecerá em Caxias do Sul. E acontecerá uma festa dupla na realidade, né? Porque Grêmio e Juventude e Festa da Uva. Jogo decisivo para a partida do final do Gauchão. E se der empate é pênalti, né? E pênalti é loteria. Futebol é imprevisível. E dentro das 4 linhas, o William saiu da partida machucado, né? Com um desconforto muscular. E no mínimo isso gera preocupação. Wagner Leonardo ontem não atuou e volta aí na próxima partida. E lá em Caxias do Sul acho que vai atuar, né? Domingo que vem. Outra notícia aí é Denilson já não está mais no Grêmio. Ele está no Rio de Janeiro e vai defender a camisa do Botafogo. Muitos gremistas não queriam Edenilson no Grêmio, né? Porque ele foi do Inter muito tempo e tal. Bom, e da parte colorada tudo é festa, pois o Inter abriu o placar com muita vantagem, uma vantagem elástica, 3-0. Vitória encaminhada e eu não acredito que o Ipiranga faça mais do que 3 gols no Internacional em pleno Beira-Rio. A goleada começou nos primeiros minutos do jogo, quando Aguirre marcou o primeiro. Depois Thiago Maia fez o segundo e o terceiro aí foi uma bobeada do goleiro. Foi um grande frango, Então a estratégia de Paulo Pesolano se confirma. Usar os reservas, pessoal da base, para o gauchão e vem dando certo, né? Esse foi o bloco esportivo que temos aí. Temos uma imagem, dá uma olhada aqui nessa imagem, ó. A Natal Fitness é o nosso patrocinador no bloco esportivo e está sorteando uma camisa do Grêmio, autografada pelo elenco de 2018. Você compra acima de R$100 e a Natal Fitness dá esse baita presentão para você. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
Pessoal, a Natal Fitness é o que dá o apoio aqui ao bloco esportivo do Jornal Últimas Notícias. Está dando esse belo presente aí pra galera. Uma camiseta de 2018 autografada aí pela galera do Grêmio. E se você é colorado, eu tô cansado de falar aqui, dá esse presentão aí, se você ganhar, dá esse presentão aí pra um gremista aí, ele vai gostar pra caramba de ganhar esse presentão aí. Bom, em relação à segurança pública, agora a coisa pegou fogo. A galera do Brilho, eu acho que vai ficar sem luz agora nos próximos dias, né? Pois a polícia prendeu 4 pessoas ontem por tráfico de entorpecentes no bairro Juventude, aqui na capital do vinho. Deixa eu ver se eu tenho... eu tenho uma foto. Deixa eu ver se tá aqui, porque a gente não projetou, né? Hoje é dia 16. Aqui, ó. Vamos ver se tem aqui. Tem sim. Olha aqui, ó. A galera, olha aqui o que a polícia pegou. Dá uma olhada aí. Bem complicado, né? Ó, 4 tabletão de maconha aí. Então, a gurizada do Brilho, vai ficar sem o Brilho esse final de semana. De acordo com informações da Brigada Militar, a ação foi realizada por uma equipe do 43º Batalhão de Polícia da Polícia Militar. E durante o cumprimento dessa operação, que é chamado de cerco fechado, essa operação tem levado muita gente presa. Foram detidos, então, como eu falei, 4, né? Um homem de 36 anos, 2 homens de 26 e uma mulher de 23 anos. E durante a abordagem, os policiais localizaram no interior do veículo um Fiat Palio 5, não foi 4, foi 5 tijolos de maconha, totalizando 4,5 kg, além de 3 aparelhos celulares. O veículo foi removido ao guincho credenciado e os 4 suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido para registro. Pessoal, tá complicado aí, né? E em outra ação, a polícia pegou aí um caminhão, parou um caminhão na manhã de ontem, e parou aí por porte de entorpecentes. Deixa eu ver também, eu tô meio sem as imagens. Não, tá aqui, ó. Tá aqui as imagens, ó, pra você ver aqui, ó. A polícia parou um caminhão e achou aí para o consumo pessoal aí uns arrebites aí durante a fiscalização da Polícia Federal na 470 aqui em Bento Gonçalves. A abordagem ocorreu durante a ação de fiscalização da jornada de descanso dos motoristas. Os policiais constataram que o condutor havia descumprido as 11 horas obrigatórias de descanso, tá? E diante da situação foi realizada a busca aí no caminhão dele, né, que é emplacado em Bento Gonçalves, e conforme a corporação, no interior do veículo foram encontradas uma porção de maconha e 2 cartelas dessa anfetamina aí que você viu aí, essas substâncias conhecidas como rebite, utilizada de forma ilegal, pessoal, ilegal para inibir o sono. O motorista de 39 anos, natural de Encantado, possui antecedentes por tráfico e uso de entorpecentes. Ele foi encaminhado à Polícia Judiciária junto ao registro da ocorrência por porte de entorpecentes para o consumo pessoal, mas já é porte, né? Segundo a Polícia Rodoviária, o uso dessa substância prolonga a jornada ao volante, mas compromete a segurança viária, aumenta o risco de acidentes nas rodovias. Que coisa, né? Tu fica acordado, mas tu não sabe se tu tá acordado. É uma coisa meio zumbizeira. E, pode acontecer muitos acidentes. Bom, vamos então para o comercial da Harmony. Vamos voltar em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento.
Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Gostaram? Bom, hoje é ponto facultativo. Então sabemos que as atividades laborais não são obrigatórias, depende do patrão. Pois é carnaval. E a capital do vinho se encaixa nessas premissas. O comércio hoje aqui em Bento abre normalmente. Alguns podem até não abrir, mas a princípio abrem normalmente, como é ponto facultativo, né? Mas os bancos e a prefeitura fecham. Hoje não tem prefeitura aberta, nem bancos. Não atuarão nem hoje e nem amanhã. De acordo com a prefeitura, os servidores já compensaram essas horas previamente, mas com serviços essenciais não funciona, tá? E o pessoal da prefeitura já pagou então a conta desses 2 dias, mas os serviços essenciais, não. Esses são obrigatórios de funcionar. A UPA, o PA Zona Norte, lá de São Roque, o SAMU, a Guarda Civil, Departamento de Trânsito, né? Que é o número 118. Você sabe qual que é o número da Guarda Civil Municipal? É o 153. E o Departamento de Trânsito é o 118. Deixa eu falar também uma informação importante, a farmácia 24 horas. Aquela lá junto à UPA lá do Botafogo atende normalmente para a retirada de medicamentos de urgência. Já as unidades básicas de saúde dos bairros, não, essas estarão fechadas. Atendimento ao público volta só na quarta-feira de cinzas, dia 18, a partir do meio-dia. De manhã não, né? Então só à tarde. Mas se você precisar de algum dinheiro em espécie, pagar algum boleto, coisas assim, os caixas eletrônicos e aplicativos funcionam normalmente, tá? Contas com vencimento nesses dias de carnaval podem ser pagos na quarta-feira, sem juros. Você sabia disso? Eu tenho a conta de luz que vence hoje, de água, sei lá. Elas podem ser pagas na quarta sem juro nenhum, tá? A coleta de lixo orgânico estará normal todos os dias. Os recicláveis, a coleta seletiva, o serviço só será suspenso da seletiva na terça-feira de manhã. Dia 17, tá? Nos demais dias aí seguem o cronograma. Então, pegaram a lógica, algumas coisas trabalham, outras não. Em Bento Gonçalves, vou tirar aqui minha imagem. Olha que legal, ó. Essa imagem que vocês estão vendo é do memorial inaugurado nesse sábado, aonde iniciou a história da Vinícola Aurora. Foi exatamente lá, em frente à Gruta do Borgo. Ó, você está vendo ao fundo aí? A Gruta do Borgo. Todo mundo conhece como Gruta do Borgo. Foi ali que a cooperativa Vinícola Aurora escolheu para celebrar os 95 anos de história, em uma cerimônia marcada pelo resgate histórico. O memorial foi inaugurado no local exato onde, em 1931, 16 agricultores se reuniram para fundar a cooperativa. A programação iniciou ali pelas 9 horas da manhã com missa campal, reunindo aí a galera e os cooperados, funcionários e a comunidade em geral, uma festa lindíssima. O ponto alto foi o descerramento da pedra esculpida pelo artista plástico Bento Gonçalvense Dalcir Marcon. Essa pedra aí, ó. O ano de fundação e também a praça. Essa praça na frente da gruta, na época era propriedade de Antônio Pertile, um dos fundadores da cooperativa. A Aurora, então, chega aos seus 95 anos com o melhor momento financeiro de sua história. A cooperativa fechou 25 com um faturamento de 874 milhões de reais.
um crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior. É grande, né? Hoje, aquelas 16 famílias pioneiras se multiplicaram. Hoje são em torno de 1.100 famílias e para a safra deste ano, a projeção é colher 85 milhões de quilos da matéria-prima que premeia a nossa capital do vinho, a uva. Então fica aqui os nossos parabéns, Aurora, por este quase um século de fundação, né? Bom, deixamos por aqui o Jornal de hoje, nos encontraremos amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!